Bom dia, eu sou o professor Marcos Abraão, professor de Ciências Morfofuncionais do Sistema Nervoso Cardiorrespiratório. Hoje nós vamos realizar uma finalização em relação ao sistema nervoso, para depois podermos dar uma continuidade, uma atividade na qual faremos um treinamento para a avaliação que será ministrada quinta-feira, na próxima quinta-feira, dia 23 de abril. Então, com isso, os senhores vão fazer esta atividade comigo, uma avaliação parcial, valendo nota, e para a gente também, com isso, também fazer um treinamento em relação de como será a atividade, porque a prova será online. Então, esse e outros detalhes eu vou tratar no final da nossa apresentação, ok? Que aí, com isso, após eu ter falado do conteúdo, nós vamos falar da atividade e a gente conversa como tudo fica, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Como eu estava dizendo a vocês nas últimas aulas, a gente falou exatamente do sistema nervoso autônomo. Então, esse sistema nervoso autônomo, nós temos duas grandes divisões, que a gente chamou de simpático e parasimpático. E eu estou começando por aqui até para poder mostrar bem como é que é isso. Sempre lembre que o sistema nervoso autônomo sempre vai ter o quê? Ações contrapostas, ou seja, se por acaso, por gentileza, eu vou pedir, por favor, não mexa no slide. Eu não quero que mexa no slide. Está atrapalhando, como acabou de atrapalhar. Está sendo inconveniente e eu acho que não deve fazer isso, porque atrapalha os outros alunos. Então, por gentileza, vamos ter postura, vamos ser legais e vamos pedir, pede para eu Desculpa, avançar ou professor, não recuar. Porque senão sabia. atrapalha. Com licença, eu estou falando. Com licença. Então, com isso, como eu estava dizendo, me atrapalha, é inconveniente e atrapalha os demais alunos. Então, por favor, solicite que eu avanço ou recuo estes slides, ok? Pode falar, Lucas. Não, estou pedindo desculpa porque eu mexi aqui sem querer, apertei no negócio do slide. Por favor, Lucas, então evita, porque realmente atrapalha mesmo. E aí eu fico com dificuldade para poder carregar novamente. E a gente vai perder tempo. E eu preciso que vocês façam a atividade para a semana que vem, porque é importante isso aí. Mas te agradeço, pelo menos, por ter falado, tá? Muito obrigado. Vamos lá retomar para o ponto que a gente estava. Então, como eu estava dizendo para vocês, nós temos ações exatamente que são contrapostas. Tá? E essas ações que são contrapostas são importantes, por quê? Porque elas vão simbolizar exatamente as ações em cima do corpo, mas ações todas ligadas às vísceras, ok? Então, com essas ações ligadas às vísceras, você tem o que? Ações que não são correlacionadas, que são exatamente fora da sua atividade, ou seja, você não tem como controlá-la. Elas são independentes da sua vontade. Então, essas ações exatamente ligadas à musculatura lisa, a questão de eventos os quais estão relacionados também a órgãos, a uma série de eventos viscerais, isso é muito importante. Por quê? Será uma extensão praticamente do sistema nervoso e, é claro, isso evitará que haja também qualquer, digamos assim, atividade que seja o quê? Você controle. Então, com isso, é importante essa ação de controle do sistema nervoso simpático e parasimpático. São ações de contraposição, ou seja, se um contrai, outro relaxa. Se um faz com que haja liberação de algo, ele reduz. Então, é o que vocês estão vendo aqui na figura. Vocês estão vendo lá, no parasimpático, ele contrai a pupila, no simpático, ele dilata a pupila. Então, com isso, e isso vai seguir exatamente para os outros tipos de órgãos, o que vai acontecer? Você tem uma importante relação aí e que exatamente mostra esses movimentos de oposição. E por que isso é tão importante? Porque isso exatamente vai fazer com que haja o quê? A possibilidade de você, ao mesmo tempo que estimula, também iniba. E por que isso? Porque nós não temos energia suficiente para manter grandes níveis de estimulação no corpo.
Então, é claro, por isso que quando a gente pensa, por exemplo, consumo de drogas, álcool, uma série de eventos químicos externos, eles podem interferir em relação a esse corpo e, com isso, certamente, causa uma grande interferência na atividade metabólica. Então, com isso, o que aconteceria? O organismo não aguenta, as fibras entrariam em falência, uma série de órgãos não funcionaria. Só um aviso para vocês. Vocês são mais ou menos uns 25, 30 alunos. Favor, na semana que vem, entrar às 8 horas. Porque a prova tem horário para iniciar e horário para terminar. Então, com isso, entrando cedo, faz cedo, é liberado. Agora, se deixar para entrar em cima da hora, o sistema vai fechar e vai ficar sem fazer atividade. Então, é melhor que entre cedo, faça logo, em função de problemas, às vezes, que pode ocorrer em relação ao sistema. Então, evite entrar tarde, acorde mais cedo, chegue mais cedo. Se estou com problema de conexão, não tem problema. Então, conecta às 7h30. Conecta às 8 horas, em cima da hora. Conecta antes. Conecta antes, que inclusive vou estar aqui um pouco antes. Então é bom que você já faz logo sua atividade, fica livre e segue seu caminho. Tá? Então, com isso, evite de entrar em cima da hora. Já estou avisando isso aí, para depois não ter estresse, não estou abrindo, minha internet está com problema, está isso e está aquilo. Então, tente fugir disso, exatamente procurando fazer esse acesso um pouco mais cedo. Tá bom? Só para avisar vocês. Como eu estava dizendo, tudo isso faz com que você tenha uma série de respostas, tá? E essas respostas vão estar exatamente, como eu disse a vocês, ligadas ao simpático e parasimpático, e, em especial, a questão é chamada pela análise, até da análise química, ou seja, da análise de liberação de neurotransmissores, o que eu chamo de fibras adrenérgicas e fibras colinérgicas. As adrenérgicas são fibras as quais liberam um neurotransmissor específico conhecido como noradrenalina. E as colinérgicas são conhecidas exatamente por liberarem o quê? Eventos de acetilcolina. Então, com isso, esses eventos vão controlar exatamente aqueles sistemas que eu acabei de mostrar o diagrama do simpático e parasimpático. Então, vai ser interessante para o organismo que eles estejam exatamente em ação e, consequentemente, permitam que haja essa inibição e essa, é claro, estimulação desses eventos. Então, daqui a pouco a gente vai ver uma nova tabela em que eu vou mostrar novamente isso aí, mostrando que esses eventos que vão ocorrer exatamente para estímulos, inibições, contrações, relaxamentos, são sempre eventos opostos. E a gente precisa praticamente que simultaneamente esses eventos ocorram. Porque senão o que vai acontecer? Você teria uma série de ações as quais o organismo simplesmente que não aguentaria a potência dessa estimulação. Então, é claro, isso fará com que haja o quê? Às vezes, falência de fibra, às vezes o organismo não vai aguentar, você pode exatamente perder os sentidos. São eventos que exatamente o organismo faz de proteção contra você. Exatamente pelo quê? Por causa desse excesso de estimulação. E com esse raciocínio, o que vai acontecer aí? Nós temos as chamadas fibras tanto a pré-ganglionar do simpático, como a do parasimpático, e as chamadas fibras pós-ganglionares. O que é o gânglio? Repassando isso de novo. Gânglio, garotos, é só vocês lembrarem daquelas aulas que nós conversamos na passada, que é o quê? Junção de corpos celulares. Lembre-se que o neurônio é corpo celular axônio. Os corpos celulares dos neurônios se juntam, formam a estrutura que eu chamo o quê? De gânglio, e esse gânglio, por sua vez, o que vai acontecer com ele? Você vai ter eventos que a gente vai chamar o quê? Pré-ganglionar, e eventos depois que eu chamo de pós-ganglionar. E isso será importante porque eu poderia conceder estímulos exatamente a esse corpo. Eu poderia exatamente favorecer essa estimulação. Isso exatamente poderá favorecer o quê? A atividade, como também a eficiência em relação à inibição. Então, quando você nota o que eu estou falando aqui, por exemplo, fibras pré-ganglionares, tanto no simpático como no parasimpático, ou seja, antes do gânglio, e as fibras pós-ganglionares, ou seja, após o gânglio, no parasimpático, os eventos são o quê? Colinérgicos. Mostrando que é o quê? A questão, só um minutinho, a questão de você ter uma atividade onde eu posso controlar pela acetilcolina, tá bom, esses eventos, e, consequentemente, fazer um controle desse corpo. Porém, existe uma diferença em relação ao pós-ganglionar do simpático. No pós-ganglionar do simpático, eu não tenho o quê? Evento de acetilcolina,
tá? Eu tenho um evento adrenérgico. Se eu tenho um evento adrenérgico, eu vou ter o quê? A questão da noradrenalina. Então, isso vai ser muito importante em função disso aí. Essa primeira parte, vocês querem perguntar algo? Inclusive, meninos, aproveitando o silêncio de vocês, eu quero comentar uma coisa. Os acessos de vocês estão muito pobres. Vocês pedem para eu postar as aulas, eu faço a postagem das aulas, vocês ficam me mandando e-mails, tem aluno que me manda e-mail meia-noite, falando, professor, não vai postar não? E eu vou ver lá, ou se não vai postar não, a gente pensa, poxa, tem 10 alunos querendo entrar, né? Ótimo, bacana, até ficou animado. Quando eu chego, são os mesmos dois, inclusive, às vezes, são até pessoas externas, porque como a página está aberta, eles entram nos meus vídeos no YouTube. Quando eu vou ver, não são meus alunos. Então é muito complicado isso, né? Não para mim, porque está registrado. A aula está dada, está postada, está bacana. Está lá. Então, inclusive, o resultado disso eu quero colher semana que vem, nessa prova. Então, garotos, faça o favor de aproveitar, após essa aula que eu estou dando uma revisão, que isso eu considero como revisão, tá? Eu estou comentando assuntos que, inclusive, vocês viram, que teoricamente estudaram. Vão estudar. Vão estudar, porque minha prova não é moleza. Não confunda, porque vai ter 10 questões objetivas, elas são fáceis. Não são tão simples assim. Não vou perguntar o que é neurônio, muito menos qual é a cor do sangue. Pode estar certo disso. Então, a questão de raciocínio, a questão que vai usar exatamente o que os conhecimentos que foram ministrados aqui. Então, por favor, deem uma olhada nos vídeos, entrem, façam uso. Eles estão lá para isso. Não deixem de entrar, né, nesses vídeos e não deixem de chegar cedo aqui nesta sala. Ok? Muito obrigado. Como eu estava dizendo a vocês, vão querer perguntar alguma coisa? Que eu vou também dar continuidade agora. E aí, quem quiser, me interrompe e me pergunta se quiser que eu retorne alguma explicação. Obrigado. Como eu estava dizendo, esses eventos todos ligados a receptores, tá, são importantes em relação ao sistema nervoso autônomo. Então, com isso, o que acontece? O sistema nervoso autônomo é dividido em dois grandes grupos, o alfa e o beta. Tá? Diferente lá do sistema nervoso central, quando eu disse para vocês, que você tinha o receptor D. O receptor D no sistema nervoso central é dividido em 5 tipos. O que? Os chamados D1, D2, 3, 4 e 5. Tá? Esses eram os receptores do sistema nervoso central, regidos por acetilcolina e uma importante enzima que era acetilcolinesterase. Tá bom? Então, esse evento que você tem aí é muito importante. Ponto. Agora, na questão do autônomo, você tem os eventos ligados ao quê? Ao alfa e o beta. Dois tipos de receptores principais. Somente eles? Não. A gente, inclusive, vai repassar alguns outros aqui rapidinho, que a gente já estudou. Mas, além do alfa e beta, cada um deles é dividido em dois subgrupos. Alfa em alfa 1 e alfa 2, que inclusive vocês estão vendo aqui no slide, e o beta divididos em beta 1 e beta 2. Então, é importante exatamente essa subdivisão. Por quê? Isso, numa próxima tabela que eu já vou mostrar já já, mostra exatamente que eu posso o quê? Aumentar ou diminuir uma resposta. Repara o seguinte, você tem aqui no alfa, por exemplo, no alfa 1, como um dos exemplos, né? Certamente, tem vários outros controles. Você tem lá a contração de musculatura lisa. Lembre-se que musculatura lisa é independente da sua vontade, ela contrai. O exemplo que eu dei lá para as garotas em relação ao que é o útero, né? Se você tiver uma cólica menstrual, essa cólica não vai parar porque simplesmente você deseja, ao contrário, vai lá estar sendo estimulada por causa de hormônios. Isso vale para os nossos órgãos do sistema digestivo. Você não fala para a digestão e ela toda interrompe, o estômago vai parar e o intestino vai parar. Não para, porque exatamente é o quê? Musculatura lisa. Essa você não controla. Ah, mas a digestão não controla a boca? Sim, controla a boca, porque é musculatura esquelética. A musculatura esquelética está sob seu controle. Musculatura lisa você não controla, é independente da sua vontade. E é isso que está mostrando aqui a atividade dos receptores. Repara, musculatura lisa você tem lá os alfas, alfa 1, por exemplo, onde você tem esse estímulo que eu disse para vocês. E lá, em relação ao quê? A outras atividades, musculatura lisa, digamos, do sistema digestivo, ligada aos esfíncteres, que são válvulas de controle em relação a várias partes do corpo, questão de outras atividades metabólicas, como mobilização de açúcar, você não tem controle sobre isso. Ou seja, esse metabolismo corre independente da sua vontade. Então, com isso aí tudo, meninos, o que acontece? Aí vem esse quadro que eu falei para vocês. Só um minuto.
que mostra esse quadro aí? Mostra para vocês que vocês têm lá a questão de musculatura lisa, onde a musculatura lisa, por exemplo, controla vasos sanguíneos e brônquios. Vejam que nos grupos que eu disse para vocês, olha lá, receptores adrenérgicos, você tem lá o quê? O alfa, dividido em alfa 1 e alfa 2. E o beta, dividido em beta 1 e beta 2. Repare que o alfa, por exemplo, em relação aos vasos sanguíneos e brônquios, ele contrai. Quando você vai ver o beta 2, ele tem o quê? Um movimento contraposto, ou seja, dilata. Sempre vai ser assim. Pensa como se fosse dois irmãos em casa brigando. Ah, eu quero isso aqui nessa posição. O outro irmão vai, não quero assim. Ah, eu quero azul. Ele, não, eu quero vermelho. Então sempre vão ter aquela famosa rixinha entre dois irmãos. É mais ou menos a ideia do alfa e beta. Eles têm, se um contrair, o outro vai relaxar. Se um aumenta, o outro diminui. Sempre enxerga assim, fica mais fácil. Então, repara também lá no útero, que eu acabei de falar aí. Os receptores alfa vão fazer com que haja o quê? Uma contração, a contratilidade. Ou seja, exatamente aquele apertar, aquele torcer que você tem de musculatura lisa, tá? Então, você tem lá no útero, pro alfa. Já no beta, não. No beta, relaxamento. Então, esses eventos, como eu disse, sempre contrapostos, eventos os quais exatamente vão favorecer essa atividade em relação, é claro, à questão dos órgãos, de uma maneira geral. Repare a mesma coisa na bexiga. Aí você tem lá esfíncter. O que é o esfíncter? Esfíncter urinário, vocês vão ver depois esse hemófilo, o sistema renal, é o que controla exatamente o que é a micção, ou seja, você chega lá e faz o seu xixi. Então, com isso, eu controlo a micção da bexiga. Então, lá no alfa, ele contrai. No beta, ele relaxa. É mais ou menos a ideia do seguinte. Vamos dizer que eu falo para você, garotos, levantem agora da sua cadeira, vão lá na cozinha de vocês, peguem um copo de água. Aí você chega, levanta tranquilamente, vai lá, pega seu copo e volta. Ótimo. Mas se eu disser para vocês assim, meninos, eu não queria falar, mas do seu lado aí tem um Rottweiler com dentes enormes querendo morder sua perna. Essa informação que eu acabei de te dar é bem diferente de vai pegar um copo de água e volta. Então isso no cérebro tem exatamente um impacto de adaptação. Então o cérebro vai sempre responder de uma maneira diferenciada. E isso é importante. Por que é importante? Porque isso exatamente mostrará ao organismo que você terá uma resposta onde esse corpo ele poderá ter diversos tipos de, vamos dizer assim, de respostas e, consequentemente, o que acontecerá? Ele vai ter uma resposta diferente conforme a necessidade desse corpo. Então, isso é importante, porque simplesmente, quando eu considero isso, o meu corpo ele vai ter o quê? Respostas adequadas às informações. Por isso que eu estou comparando aquela história. Levanta, pega um copo de água, com o quê? O cachorro está do seu lado. Então, com isso, mostra que há o quê? Uma questão diferencial, uma questão onde o organismo permite o que? Respostas conforme a sua necessidade. Ah, mas por que não responde forte logo para tudo? Porque, é claro, você gastará energia. Porque, é claro, você gastará o quê? Mais as fibras, mais as células. Então, isso exatamente causará o quê? Complicações ou então gastos desnecessários para o organismo. Lembre que sempre o organismo busca o quê? Homeostase, busca equilíbrio. Então, ele não precisa, quando não há necessidade, grandes dispêndios de energia desnecessariamente. Alguma pergunta? Alguma coisa, garotos? Então, com isso aí, os eventos todos que a gente já conversou, inclusive as variáveis que você tem para os neurotransmissores, são importantes. E aqui mais um deles. Quando você olha a tabela, quando vocês forem estudar todo o material e ver isso aqui é mais um exemplo do que eu estava falando agora. Repara lá, receptores adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, adrenérgicos, beta 1, beta 2, equilíbrio. Ou seja, esse número de cruzes que você está vendo, por exemplo, 3 cruzes, significa o quê? Um número grande, elevado, exatamente que é de estímulo. Então, com isso, eu tenho o quê? O grau máximo de estimulação em relação ao quê? Aquele receptor. Porém, repara lá em cima, na noradrenalina. Ela vai estimulando bem, estimulando bem, estimulando bem. Daqui a pouco, quando chega no beta 2, cai. Aí você só tem uma cruz. Isso mostra exatamente que o quê? Eu tenho o quê? A tal da resposta diferenciada. É a resposta exatamente o quê? Para reações. Ah, é a história do cachorro e do levantar para pegar um copo de água que você falou? Isso aí. Então, eu posso ter respostas diferenciadas, tanto em relação, por exemplo,
Há eventos que acontecem, como assim? Em relação ao corpo, tá? Repara lá que você tem o quê? Eventos internos, adrenalina, noradrenalina, mas eu posso ter eventos o quê? Externos, como drogas e outras moléculas. Tipo, por exemplo, que vocês estão vendo ali, dobutamina ali no final de agonistas, você tem lá o que? Lombina, lá em antagonistas, e tem inclusive uma coisa aí que ajuda a gente a entender essa coisa de efeito e a resposta contrária. É esse nome que está aí, à sua esquerda. Agonista é o que tem todo receptor, e você vai aprender isso em farmacologia também, que tem um efeito em vocês, é chamado de agonista, e um efeito contrário é, como o próprio nome até já diz, antagonista. Então, com isso, sempre vou ter um agonista com um antagonista. Sempre vou ter uma ação que direta para fazer alguma coisa e algo para ter o quê? Inibição. Isso vale tanto para os chamados fármacos endógenos, ou seja, adrenalina, noradrenalina, a questão de qualquer outro que envolva receptores, ou então simplesmente também você falar o que para drogas externas, tá? A qual estamos vendo aqui, tipo lá, fenilefrina, perdão, lombina, são exatamente o quê? Respostas que são dadas o quê? Por moléculas que são o quê? Diferentes, que não estão na nossa circulação. A própria ideia, por exemplo, de um estimulante como Red Bull, em que você tem epinefrina, tá? Ou melhor, um similar à epinefrina, esse similar à adrenalina, o que ele faz? Ele estimula teus receptores, tá? Então, o que ele faz com isso aí, que é a chamada efedrina? A efedrina é um sintético, que exatamente lembra o quê? A chamada adrenalina. Então, com isso, com essa ação, vocês têm o quê? Uma ação importante para o quarto campo, respondendo a exatamente essa resposta. Então, com isso, o que vai acontecer? Sempre que você tiver praticamente quase simultaneamente, você vai ter a liberação do tal do antagonista. Tá? E por quê? Porque o organismo não aguenta ser estimulado potencialmente o tempo todo por esses eventos exatamente que em relação ao, digamos assim, esses eventos químicos que vão ser ligados aos receptores e aos neurônios. Algo a perguntar, garotos? Então, continuando. Com essa ideia e com tudo isso aí que a gente já viu, certamente, só para a gente concluir essa parte, o que acontece lá? Você tem uma série de fármacos que faz isso. Uma série de fármacos que se envolvem exatamente nessas ações. Então, você vai ver no meio, perdão, no meio comercial, o que acontece lá? Você tem diversas drogas para fazer exatamente o quê? Diversas patologias. É o que vocês estão vendo aí. Por exemplo, você vê lá, por exemplo, arritmia cardíaca. Você tem lá sotalol, esmolol. Você tem lá, por exemplo, embaixo, para enxaqueca, timolol ou pranolol. São exatamente drogas diferentes. Mas você fala assim, mas para que eu tenho duas drogas se eu tenho um único tipo de receptor? É porque, às vezes, nossa resposta fisiológica não é adequada. Então, como ela não é adequada, o que acontece? O que o médico faz, a pessoa que prescreve, autorizada, costuma fazer? Exatamente, ela busca exatamente fazer essa, o quê? Essa adequação de farmacológica. Então, com isso, o que acontece, meninos? Vocês simplesmente têm uma ação, tá? Onde o indivíduo, se ele não responder aquilo ali, o médico vai analisar, o profissional vai analisar, o farmacêutico também, a depender da situação, pode analisar e fazer com que haja o quê? A troca farmacológica. Exatamente o que? Administrar um outro tipo de droga. Então, isso é importante, porque isso só é feito com prescrição médica. Isso só é feito com o quê? Com autorização de profissional, o quê? Devidamente autorizado, legalizado. Então, isso é muito importante em função disso. E por causa de quê, garotos? Por causa dos eventos e efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais, mas isso aí são os efeitos indesejados, não é? Mas são efeitos. E essa é a grande questão. Mesmo que você não queira aquele efeito, causa enxaqueca, causa insônia, causa uma série de outros fatores que você não esperava, adversos, o que vai acontecer? São efeitos. Por quê? São efeitos exatamente do quê? Da droga no receptor. Então você deve lembrar sempre disso. Porque isso é importante exatamente em função de quê? Porque mesmo você não tendo o efeito adequado, o efeito indesejado ou efeito adverso é um efeito. Então, por isso que você volta, às vezes, ao seu médico e fala assim, olha, essa droga está me dando insônia. Esse aqui está me causando exatamente lá alguma modificação metabólica que eu não desejo. Então, com isso, você comunica ao profissional
ele vai fazer a adequação da droga, obviamente, ou então diminuir a dosagem, se for o caso, em função exatamente do que para cada indivíduo. Por isso que tudo isso aí que vocês estão vendo é o quê? É personalizado praticamente. Você tem uma personalização, por quê? Porque é um evento fisiológico. E cada fisiologia, a fisiologia de cada indivíduo, obviamente, tem a sua particularidade. Com isso aí, repara, aí tá exatamente o que eu estava falando para vocês ainda agora. Vocês têm aqui, ó, tanto no A como no B, estão vendo essas duas bolinhas que tem aí? São os gânglios. São exatamente o quê? Eventos de corpos celulares. Você tem exatamente o evento pré, quando você olha lá na letra A, o pré-ganglionar, o neurônio pré-ganglionar, e o neurônio pós-ganglionar. Ligado o quê? Uma estrutura efetora. Quem? O músculo. Aquele músculo que está ali, o que ele é? O que acontece? É um músculo que, na grande maioria, liso, que é um músculo independente da sua vontade. Lembra disso que eu falei? E embaixo, você tem a mesma coisa, a mesma ideia. Você geralmente tem o quê? Uma glândula, uma célula, um tecido. Ou seja, um evento que também vai ser independente da sua vontade, tanto no B como no A. Mas o que acontece ali? Repara uma coisa, você tem uma ACH, aquele ACH exatamente é o quê? Acetilcolina. Tá? A acetilcolina é um evento exatamente o quê? De controle daquela região. Lembre-se disso. São o quê? São fibras, então, colinérgicas. Por quê? As colinérgicas, quem libera o quê? Acetilcolina. Porque as adrenérgicas liberam o quê? Noradrenalina. E repara que lá você tem o quê? Uma pré-ganglionar com acetilcolina e depois você tem um evento que pós-ganglionar, no qual você tem o quê? Receptores, onde o quê? Esse neurônio pós-ganglionar está liberando o quê? Um neurotransmissor. Consequentemente, esse neurotransmissor está favorecendo o quê? A ação em relação ao quê? À musculatura lisa. Então, isso é muito importante em virtude disso aí. Qual é essa ideia? Com essa ideia, garotos, eu posso exatamente controlar o quê? O grau de estímulo. Por isso que tanto em cima como embaixo, vocês já estão vendo o quê? Ah, Marco, mas só que lá no segundo eu estou vendo o quê? Acetilcolina novamente. Lembra aquilo que eu falei. Eu tenho exatamente o quê? Eventos simpáticos e parasimpáticos. Então, sempre vou ter eventos de contraposição. E eu posso variar também essa questão de neurotransmissão. Com isso, com essas variações, eu também posso variar o quê? A questão dos receptores que a gente conversou. Repare que tem dois principais desses eventos, além dos alfa e beta. Você tem os muscarínicos e nicotínicos. E por que você exatamente tem esses dois? Que são eventos muito importantes para esses dois tipos de receptores. E o que eu falei, nicotínicos foram descobertos em fumantes, e os muscarínicos, exatamente eventos onde indivíduos que consomem o quê? Chá alucinógenos à base de cogumelos, o Muscarina muscaris. Então, o nicotínico, você tem o quê? Um metabolismo via o quê? Íons, por isso ele é chamado de ionotrópico. E de baixo, o muscarínico, ele é o quê? Ele tem um metabolismo via proteína G. Então, com isso, você chama isso o quê? De metabotrópicos. E isso é importante porque eles podem potencializar ou inibir exatamente aquelas ações involuntárias. Eu conversei com vocês. Vocês podem ter diversas, obviamente, tipos de resposta. Olha o que eu estava dizendo para vocês lá, ó. Nicotínico, muscarínico. Várias ações pelo corpo. Você tem lá, ó, só para a gente só exemplificar. Está lá no muscarínico. Eu posso com o quê? Coordenar coração, miocárdica, questão de glândulas, neuroglandular, o próprio neurônio, os próprios sistemas neuronais, neural. Então, com isso, eu tenho vários eventos ligados aí, neuromuscular, musculatura lisa, e por aí vai. O mesmo raciocínio para os outros. Então, eu posso mobilizar várias ações em virtude disso. E exatamente esse material que vocês estão vendo aí, ele exatamente tem um resumo de tudo isso que a gente viu até agora. Reparem, você tem lá a via motora somática no primeiro, onde você tem o sistema nervoso central. Então, aquele ali, certamente, no final, é um músculo esquelético. Por quê? Porque exatamente se é a via somática, é aquela ideia do aferente e deferente, como eu expliquei a vocês. Ou seja, estímulos que você capta do ambiente leva para o teu cérebro e você devolve com o quê? Com uma resposta, a qual você o quê? Controla esse corpo, qual você faz o quê? Mobiliza exatamente que essa ação de movimentação. Então isso é muito importante, porque isso vai fazer com que haja, é claro, uma atividade que é controlada por você. Por isso, musculatura esquelética.
Já no de baixo, onde você tem simpático e parasimpático, vocês têm vários eventos, exatamente a grande maioria, ligados a eventos que não são controlados por você. Musculatura lisa, cardíaca, glândulas endócrinas, tecido adiposo. Tanto que vocês têm lá, ó, vias parasimpática, simpática, eventos pré-ganglionar, por isso tem os gânglios ali, ó, estimular a acetilcolina, e eventos pós-ganglionares. E repara quem está ali, exatamente naquela bola azul no centro. Receptores muscarínicos, você vai ter receptor nicotínico. Repara que você tem receptores alfa e beta aí também, porque também você tem uma via, por exemplo, de controle que eu posso liberar, por exemplo, envolve a medula adrenal. Então, com isso, eu posso liberar o quê? A adrenalina. Então, eu posso controlar também, mesmo sendo um hormônio, porque está sendo lançado na corrente sanguínea, vocês estão vendo vaso sanguíneo à sua direita, tá? Então, a glândula suprarrenal pode lançar o quê? Eventos e controlar também esses receptores. Por isso que exatamente os eventos corticoides, quando a gente toma corticoides, tem tanto efeito sobre o nosso corpo, até por causa disso aí, tá? Por causa dessas ações deles. Depois, o que vale ressaltar? Também a própria patologia. Depois de nós termos falado de todos aqueles eventos de quê? Em relação à ansiedade, comportamentos psicóticos, eventos exatamente que de variações em relação à própria ansiedade, que é o quê? Depressão, maior, menor, a questão de toque, transtorno obsessivo compulsivo, vários desses eventos, tá? Você tem também eventos, patologias que podem acometer o próprio sistema nervoso. Então, com isso, o que acontece lá, garotos? Vocês têm eventos patológicos que exatamente causam diversos tipos de doenças, causam exatamente certos tipos de modificações corpóreas em virtude disso aí. Até o presente momento, querem falar ou comentar algo, meninos? Os 14 estudantes? Professor, meu slide aqui não está aparecendo, não. Aguarde só um minutinho, Lucas, que ele vai carregar para você. É a questão da conexão ou a questão exatamente do próprio sistema. Então, ele demora um pouquinho. Então, você agora... Oi, não entendi. Já tem um tempinho, desde o... Então, você sai e entra. Faz exatamente o que seus colegas estão fazendo. Eles estão saindo e entrando na sala. Então, você sai, ou então você dá um F5 e recarrega o sistema, tá? Que às vezes demora mesmo. Então, isso é normal em relação ao sistema mesmo de vocês. Por isso que no dia da prova, eu quero os senhores aqui cedo. Não vamos chegar aqui, tipo, 40 minutos depois que a aula começa. Porque senão, depois vai começar problemas. Então, para evitar problemas, tente entrar mais cedo. Chegue cedo na sala. Faça a sua prova e depois você sai. Fica mais tranquilo. É melhor do que você chegar em cima da hora e começar um drama aqui. Tá bom? Então, tenta sempre fazer isso. Procura acordar mais cedo, chegar mais cedo na sala da nossa prova na semana que vem. Vamos lá. Então, com isso, meninos, as patologias do sistema nervoso também são importantes eventos de modificação. Reparem, nós temos alguns que nós citamos, como, por exemplo, o próprio AVC. O acidente vascular cerebral nada mais é do que o quê? Entupimento exatamente de veias, de vasos, o que vai causar o quê? Uma isquemia, exatamente o quê? Em tecidos, porque o sangue não consegue chegar a esses tecidos. Consequentemente, nutrição e oxigenação vão ser o quê? Reduzidos. Isso pode causar morte dos neurônios. Vocês sabem exatamente, que essa morte dos neurônios é causada exatamente o quê? Por baixa de oxigenação e por baixa de nutrição. Então, isso causará exatamente esses eventos e poderá exatamente atrapalhar o quê? A questão metabólica, levando à morte dessas estruturas. E vocês sabem também que isso não é mais reposto. Esses neurônios não serão mais repostos, então com isso você pode ter um problema exatamente o quê? De comunicação em relação ao corpo. Inclusive, sendo um problema de comunicação que vital em relação ao próprio organismo. Ou seja, órgãos, tecidos podem parar seu funcionamento e comprometer a vida desse indivíduo. Outro evento importante são os ataques epiléticos, tá? Epilepsia, muitas vezes, o que acontece? Ela tem causas muito diversificadas. Então, com isso, o que vai acontecer lá? Não que ela seja o que a gente chama de doença de base. Doença de base é aquela primeira doença que acontece, tipo diabetes, alguma coisa do gênero, assim. Ela, às vezes, vem acompanhada de alguma outra coisa. Por exemplo,
É o que vocês estão vendo ali. Traumatismos, lesões, tumores cerebrais. Às vezes, em função desses eventos, você vai ter o quê? A questão exatamente dos chamados ataques epiléticos. Então, isso é uma consequência, tá? Então, só passa a ser uma consequência desse evento mediante isso aí. Então, isso é importante, tá? Geralmente, isso pode acontecer muitas vezes até de 18 anos em diante, tá? Às vezes, raramente, por algum outro fato, pode acontecer antes, mas geralmente, a maioria dos casos, são pessoas de 18 anos ou mais de idade. Então, com isso, são o quê? Questões de problemas degenerativos do sistema nervoso e, consequentemente, causando o quê? Complicações nesse cérebro. Você também tem lá a questão de doenças degenerativas, de uma maneira geral, causadas pelo quê? Poluição, metais pesados, tipo alumínio, cádmio, várias substâncias que podem o quê? Intoxicar o organismo e podem ter uma ação direta em cima do sistema nervoso. E é claro, você pode se encontrar drogas, tá bom? Consumo constante de drogas, desde canabinoides, como que maconha, passando por diversos outros tipos de drogas, LSD, ácido lisérgico, cocaína, heroína, vários deles podem causar isso. Mas é claro, dependendo do grau dessas substâncias, eles podem causar, inclusive, mais rápido essas degenerações. Por exemplo, você tem variações químicas da cocaína, que são feitas com a gente chamaria aqui, do refúgio do que sobra da cocaína para fazer outros tipos de droga. Tem uma droga chamada ICE, que exatamente tem o quê? Essa ação, tá? Ela é muito tóxica, ela pode intoxicar o sistema nervoso e, consequentemente, o quê? Causar uma série de debilidades em função dos neurônios, fazendo com que haja o quê, garotos? Um comprometimento e, às vezes, rápido. A dependência se torna mais rápida em função disso. E porque o organismo começa a, o quê? A ser alterado exatamente por entrar em contato com essas substâncias químicas. Isso pode te levar também, às vezes, com o tempo, outros tipos de degenerações, que a gente chama o quê? De esclerose múltipla, o Parkinson, o Alzheimer. O próprio Alzheimer, como vocês estão vendo aí, são exatamente o quê? Alterações intelectuais profundas, ou seja, o indivíduo pode ter modificações, e essas modificações que ocorrem nesse corpo podem causar o quê? Alterações onde o indivíduo, às vezes, em função do quê? Da própria idade, e exatamente com o passar do tempo, pode ter alterações em relação à própria memória. Começa com memória recente, tá bom? Começa com memória de pequenos eventos que o indivíduo acaba esquecendo, não consegue aprender mais, e isso vai avançando. Então, pode simplesmente atingir também o quê? Grandes eventos com o passar do tempo. Pode atingir exatamente o quê? Questões exatamente relacionadas ao próprio corpo com isso. Então, você pode avançar, inclusive, com o tempo, o indivíduo pode morrer, em função dessas degenerações em relação ao sistema nervoso, tá? Outro que é típico disso, e tem um detalhe, essa capacidade de aprender pode avançar também para outras regiões cerebrais. Então, com isso, pode haver outros comprometimentos dessas regiões e certamente o indivíduo passar a ter esquecimentos e, com isso, é claro, ter uma série de complicações mais avançadas ao longo da vida. Você tem o Parkinson, também, que é muito comum em função disso aí, ou seja, em função exatamente da idade. Então, você tem um comprometimento desses indivíduos, geralmente são mais velhos, tá? Estamos falando exatamente de 60 anos para cima, esses indivíduos. Então, consequentemente, o que você pode ter? Um comprometimento da chamada substância negra. É a substância nigris, que vocês vão ver, inclusive, lá naqueles meus slides. Ela é exatamente a parte mais central do cérebro, onde você tem as memórias mais profundas. Mas também tem uma outra coisa muito importante ali. Você tem eventos onde o indivíduo simplesmente estão relacionados a ações motoras. Então, essas ações motoras são comprometidas. Você pode ter desde tremores, tá bom? Incontroláveis, tremores exatamente generalizados pelo corpo, e pode se avançar para depois o quê? Rigidez, e chegar os movimentos se tornarem lentos, até paralisação. Então, tudo isso fruto de um neurotransmissor que vocês conhecem, chamado de dopamina, tá? Inclusive, dopamina, vale a pena a gente falar aqui que existe um elo muito grande, como vocês viram, em relação ao próprio sistema nervoso central e a questão do sistema nervoso autônomo. Você tem os dois tipos de neurotransmissores ali, tá bom? Nessas ações. Outra coisa importante, cefaleias, são as dores de cabeça. Vocês têm esses eventos chamados dores de cabeça por N motivos.
Não existe um motivo específico, não existe uma ação específica, ou seja, não há, de repente, um único evento que cause, vamos chamar dessa maneira, esses itens. Eu posso ter dor de cabeça desde, de repente, uma dor de dente, passando por febre, perdão, por causa de gripe, pressão arterial, ou pensar no HIV, ebola. Tudo isso pode causar cefaleia. Tudo isso pode causar dor de cabeça. Por isso que a gente fala que não é uma doença de base, é uma doença secundária. É feita exatamente de alguma coisa. Então, vocês estão vendo isso, inclusive, aí no slide. Distúrbios visuais, alterações hormonais, a questão da própria tensão emocional pode causar isso. Então, tudo isso são fatores que alteram, modificam exatamente os estados metabólicos do corpo. Algo a perguntar, meninos? Tá tudo certinho? Ninguém quer perguntar nada? Ninguém quer esclarecer nada? Professor, ótimo. Sim, pois não. Quem fala? em relação às dores de cabeça, porque Bom existem dia. vários Quem tipos, fala, né? por Tem a favor? Bom dia. Quem fala? Tainara, desculpa. Pois bom não, dia. Tainara. Pode falar. Então, em relação à dor de cabeça, tem vários tipos, né? Que tem enxaqueca, tem outros tipos de dores. Como é que a gente pode relacionar com essa patologia? Saber se a dor de cabeça seria por causa dela. Porque geralmente você tem uma doença prévia. Digamos, você está com a gripe. Passa um tempo, daqui a pouco você sentindo dor de cabeça. Você tem alterações de pressão arterial, você começa a sentir taquicardia, daqui a pouco você passa para dor de cabeça. Sempre ela vem, geralmente vem com efeito secundário. Enxaqueca, você comeu algo que não te fez bem. Você está lá exatamente, sabe que aquilo ali não te fez bem, você está sentindo seu metabolismo alterado. Como consequência, em função exatamente dos submetabólitos que o fígado pode liberar, ou em função do próprio metabolismo, dor de cabeça. Sempre ele vai vir como efeito secundário. Geralmente você tem uma doença primária, um evento primário. A dente, você de repente usa aparelho. O aparelho às vezes começa a apertar. Dá algum tempo, algumas horas, daqui a pouco você está começando a sentir dor de cabeça, porque estimula os nervos. Então você também comprime os nervos. Então, sempre, geralmente, está associado com outro fator. E o médico, o profissional, é a melhor pessoa que vai te dizer isso aí. Às vezes a gente não descobre, mas às vezes é pela própria anamnese, vocês próprios também, como farmacêuticos, o próprio educador físico, com relação à dor, qualquer um de vocês, a pessoa vai te dar um relato de uma anamnese, você faz uma anamnese, uma mini anamnese com ele, e você vai descobrir, essa dor de cabeça tem um fundo emocional, essa dor de cabeça tem um fundo ligado ao quê? A questão de doença corpórea. Então, com a própria entrevista que vocês fazem com o paciente, vocês descobrem isso. Seria isso. Tá bom? Tá bom, obrigada. De nada, Tainara, disponha. Alguém mais? Não? Beleza. Então, vamos lá. E aí, por último, vocês estão vendo o quê? Doenças infecciosas do sistema nervoso. Vários eventos podem exatamente causar doenças, ou seja, agentes patogênicos. A gente pode falar desde vermes, por exemplo, parasitas, tipo a tênia, e você vai aprender lá em parasitologia. A tênia, ela produz ovos, estruturas, que quando você consome carne de porco mal cozida, carne de boi mal cozida, e que esses cistos podem simplesmente, o quê? Chamados cistos hidáticos, podem se instalar no sistema nervoso. Isso exatamente pode causar uma série de degenerações do sistema nervoso. Protozoários, toxoplasma gosta do sistema nervoso. Ele pode destruir o sistema nervoso, em função disso, causando a toxoplasmose. Bactérias, essa tem N, tipo meningites e outras infecções, junto com vírus. As próprias meningites são exatamente o quê? Esses fatores, tanto virais como bacterianos. Então, com isso, alteram o sistema nervoso, podem comprometer, inclusive, os nervos, e como vocês estão vendo ali, podem causar o quê? Poliomielite, ou seja, simplesmente paralisação desse corpo. Então, toda vez que você tem um agente infeccioso, ele pode causar modificações de um núcleo, de um determinado nível tal, que pode simplesmente o quê? Destruir neurônios. E já sabem, destruir neurônios já era, você não tem como recuperar. O que você pode tentar recuperar, dependendo do grau da patologia, é a sinapse. Aí tudo bem. Com essa sinapse, a gente pode tentar, inclusive, fazer alguma modificação, qualquer, digamos assim, recuperação de alguns eventos. Mas também, se for eventos muito profundos, isso aí certamente pode o quê? Você não terá mais volta, são eventos irreversíveis em função disso aí. E é claro, tem outra coisa. Também a própria idade é um fator muito interessante, porque, é claro, pessoas mais jovens, às vezes com tal formação do próprio sistema nervoso, onde tem uma fase muito, digamos assim, precoce, às vezes você consegue recuperar.
Mas, a depender da idade, com o passar do tempo, esses processos são muito comprometedores. Então, com isso, doenças como essas, destruindo exatamente o quê? Principalmente infecciosas, quando não são controladas logo no início, elas podem ter o quê? Um grau de comprometimento, um grau uma intervenção tão grande no organismo que, consequentemente, você vai ter o quê? Uma debilidade, uma questão, obviamente, que de inatividade, inclusive de tecidos, órgãos e outros eventos que a gente possa falar em relação a isso aí. Algo a dizer, garotos? Tudo certo? Querem falar alguma coisa? Não? Então, só um minutinho, deixa eu só fazer uma coisa. Fiquem aí na sala. Vocês estão aqui me vendo, mas só me esperem para eu fazer uma coisa aqui. Só um minuto, por favor. Vamos lá. Lembre-se que hoje, enquanto isso eu vou conversando com vocês, lembre-se que hoje, agora, eu acabei de encerrar a questão das atividades, tá bom? Que nós teríamos para fazer. Deixa eu só ver uma coisa aqui, meninos. Unidade 3. Nós fechamos aqui o nosso programa, exatamente, que vai cair na nossa prova, tá? Peraí, deixa eu só primeiro fazer aqui. Isto aqui, só um minutinho. Só para poder acabar de falar com vocês. Então, como eu estava dizendo, na semana que vem, nós vamos ter a nossa prova. Vai ser dia, como eu falei para vocês, dia 23 de abril, tá, de 2020, e será no horário da manhã. Lembrem-se que os senhores têm que estar aqui no horário. Estou percebendo e continua, parece a mesma coisa na nossa sala presencial, nada mudou. O que acontece? Eles não estão chegando no horário. Meu conselho é que lá na sala presencial eu tenho como dar um jeito, tá tranquilo. Ah, professor, eu vou estendo um pouquinho mais o horário, não tem problema nenhum. Mas aqui a coisa é mais fria. O sistema, ele exatamente tem um horário para começar, um horário para terminar. Os senhores têm que estar aqui. Não adianta vocês chegarem atrasados. Quanto mais atrasados chegam, menos tempo tem para fazer a prova. Então, conselho de amigo, cheguem no horário. Se puderem, chegar até um pouco antes, que a prova, inclusive, eu posso deixar disponibilizada. Você começa a fazer, porque depois o sistema vai e trava. Então, quanto antes você chegar, é melhor para você. Você faz sua provinha, fica liberado e fica tranquilo, tá bom? Então, é importante vocês estarem aqui. É importante, exatamente, vocês estarem para fazer o quê? Atividade. E falando em atividade, nesse instante eu acabei de liberar para vocês, tá? Uma atividade na Unidade 3, Seção 1. Qual é... e aí, agora, como eu disse a vocês, hoje é um evento teste, tá? Essa é uma avaliação parcial, com 4 perguntas de múltipla escolha. Essas 4 perguntas de múltipla escolha vão ser similares ao que eu vou fazer na prova, que vocês, ao invés de 4, vão ter 10, tá? Vão ser 10 perguntas de múltipla escolha. E com isso, o que vocês vão fazer? Alguns procedimentos que vocês vão fazer hoje aqui comigo. Um deles é você ter o quê? A questão do AVA, tá? Aberto, em paralelo comigo aqui, junto com a webcam, junto com o Teams. O Teams vai estar funcionando junto com o AVA, porque vai ter lá um link, eu vou explicar depois onde vai estar, eu vou depois passar um e-mail para vocês, a prova vai estar postada num determinado local, e essa prova vai estar lá disponível para vocês. Então, isso o que vai acontecer? Os senhores vão estar com essa prova e vão fazer a prova com o Teams ligado. E por que isso vai estar ligado? Pelo seguinte aspecto. Deixa eu ler o enunciado que tem lá. Hoje eu vou ler, mas no dia eu não vou ler esse enunciado. Lá na unidade 3, na seção 1, vocês têm o seguinte título lá esperando vocês. Segunda avaliação parcial 1, nervoso, cardiorrespiratório. Quinta-feira, matutino. Podem entrar lá agora. Eu quero primeiro que vocês entrem lá. Comecem a acessar. Se não acessar, deixa eu logo falar. Ah, professor, não estou conseguindo acessar. Dá F5, comece a entrar e sair, porque o sistema carrega, tá? A atividade vai carregar para vocês. Só que às vezes demora um pouquinho. Por isso que eu falo para chegar cedo. Para não chegar aqui 9 horas, querer fazer a prova, daqui a pouco fecha. Ah, não tive tempo. Teve 1 hora, aquela 1 hora que você não chegou cedo,
exatamente você perdeu. Então, faça isso. Entre agora lá, entre no Ava, não feche o Teams e exatamente tente entrar na atividade, tá? Vão fazendo isso, enquanto isso eu estou lendo vão só escutando o que eu estou lendo para vocês, que é o enunciado que está aí para vocês. Tá assim. Prezados discentes, por gentileza, leiam com atenção as informações abaixo. Esta avaliação consta de 4 questões de múltipla escolha. Hoje tem 4, mas semana que vem tem 10. Atendendo aos critérios técnicos para a elaboração de questões do curso da Unime. O tempo para a realização da prova é de 20 minutos e as questões serão sobre os temas abordados durante a sala de aula. Isso especificamente, garotos, estou me referindo ao quê? Deixa eu já avisar. Todas as aulas às quais eu estou presente, ou seja, as aulas postadas em CAM, exatamente, foram colocadas aqui, essas aulas serão as que eu cobrarei na prova. Ou seja, é aqueles vídeos que vocês não estão acessando. Tudo aquilo ali já era para vocês estarem vendo, com calma. Então agora vão ter que ver tudo para poder fazer a prova. Tá? E vão ter que acompanhar isso aí. Continuando. O tempo para a realização da prova é de 20 minutos. No caso da prova do dia, não será 20 minutos, já aviso a vocês. Será mais tempo, tá? Entre 1 hora e 1 hora e meia. Tá? Eu vou comunicar isso a vocês. E as questões serão sobre os temas abordados durante a aula. O aluno deverá utilizar o questionário disponibilizado no AVA para responder a referida prova. Ou seja, esse que vocês estão entrando agora, eu já quero que vocês vão entrando e vão fazendo. Quem conseguiu, já começa a fazer. Tá? Porque eu não aceito, e não vai ser aceito, outro tipo de resposta. Porque a prova é online. Então não adianta você dizer, vou te mandar por e-mail. Não, não serve. Vou mandar um link para o meu colega. Também não serve. A prova é personalizada. Os links são seus. Só um minutinho. Os links são seus. São exatamente o quê? Ligados aos seus CPFs. E, de novo, se não conseguiu entrar, entra novamente, que ele vai carregar. Vai entrando toda hora, que ele vai carregar aí. Diga, senhorita, você queria falar. Quem fala? Naira. Bom Fala, dia. Naira. Para mim, para outras pessoas, não está aparecendo aqui na seção 3.1. Não, para mim e outras pessoas, não. Vai aparecer para todos vocês. Fale por você. Então, por favor, senhores, cada um vai tentando o seu. A gente está se comunicando aqui pelo grupo da sala e as pessoas estão botando que não está conseguindo. Na seção 3.1 não está aparecendo. Pronto, vamos lá. Não está aparecendo a seção 3 ou não tá disponível? Não está a atividade que o senhor passou. A atividade. Então, escuta o que eu falei de novo. Ela está disponibilizada na seção 3. Entre e sai que o sistema vai carregar. Eu estou falando isso. Porque ontem eu fiz uma atividade sistema nervoso com 50 pessoas. Carregou, os 49 carregaram. Então vai carregar. Juro para vocês que vai carregar. Vai tentando. Por isso que hoje é evento teste. Vocês têm que fazer isso. E eu quero que faça por aí. Vão tentando. Entre e sai, entre e sai. Vai carregar. Agora tem que ter persistência. Quer dizer, não carregou. Pronto, vamos embora. Não, não pode. Vocês têm que carregar. Vai tentando. Daqui a pouco carrega. 1, 2, 3, 4, quantas forem necessárias. Se não funcionar, sai de tudo, entra novamente com o quê? Com a senha e tenta carregar. Também funciona. Pode fazer, tranquilo que vai fazer isso. Alguém já conseguiu carregar? Poderia me informar, por favor? Alguém tem algum sinal positivo? Já consegui. A Ayala conseguiu. Se a Ayala conseguiu, Gabriele conseguiu, garanto que os outros 13 vão conseguir. Entra e sai. Não entra nessa que, meu colega não conseguiu, todos não conseguiu. Não. Tentem. Vamos ser persistentes. Porque a mesma coisa vai ser na prova. E pode ir fazendo, a Ayala e Gabriele. Façam tudo e aí depois no final me avisem. Que aí eu vou falar uma outra coisa. Deixa eu só acabar de ler o texto enquanto isso. Ó. Vai ter também uma gordura, tá? Então, com isso, o que acontece? Você tem o horário da prova, eu te dou mais um tempinho para fazer. E tudo isso vai acontecer e no final, qualquer coisa que aconteça, foi tipo isso
que a senhorita acabou de me falar aqui, a Tainara. Você, Marcos, olha, eu não consegui entrar no sistema. Então, com isso, o que acontece? Eu vou precisar o quê? Vai para Teams e fala comigo. Não adianta passar e-mail. Não adianta exatamente o quê? Fazer com que haja exatamente a questão de vocês estarem o quê? Tentando comunicar comigo por e-mail. Fala, Gabriele. Peraí. Deixa eu desligar os microfones, que está confusão. Como eu estava dizendo a vocês, qualquer comunicação tem que ser feita via webcam, via plataforma Teams, tá? Isso é uma exigência da prova, da instituição. Não pode fazer comunicação via e-mail. Não pode fazer comunicação posterior. Marcos, eu não consegui entrar. Marcos, eu estou com dificuldade. É por aqui, nossa conversa é por aqui, registrada aqui, tá? Qualquer reclamação posterior, inclusive isso está no texto, não será aceita. Então, lembrem-se, dúvidas, relatos de intercorrências, inclusive ao final do texto, dúvidas ou relatos de intercorrências enviados fora da plataforma Teams ou fora do período de aplicação da avaliação não serão considerados. Então, tudo que você tem que falar para mim tem que ser aqui, via plataforma. Não pode escrever. E tem que ser na hora. Professor, não consegui, professor, aconteceu isso, e a gente vai tentando resolver aí, tá? Quem já entrou, já vai fazendo a prova e depois me comunica aqui, que depois eu dou o próximo passo. Alguém ainda está fora aí da plataforma? Vai me dizendo. Eu ainda não consegui, não. Vai tentando, Naira. Continua aí, entra e sai. Às vezes demora um pouquinho. Professor, bom dia. Qual a unidade, por favor? Unidade 3, seção 1. Vai estar escrito o seguinte. Deixa eu até falar para você. Aproveita e já fala para todos. Certo. Unidade 3, seção 1. Vamos lá. Segunda avaliação parcial 1, nervoso cardiorrespiratório, quinta-feira, matutino. Vai estar escrito assim, segunda avaliação parcial 1, nervoso cardiorrespiratório, quinta-feira, matutino. Inclusive, deve estar até escrito lá em azul, eu acho que está escrito entre parênteses, postado pelo professor. Se não apareceu, recarrega a página de novo. Vai tentando. Espera aí, Lucas. Pronto. Vai tentando que ele vai carregar. Não se preocupa com o tempo. Hoje está light, está tranquilo. Deixa que eu me preocupo aqui com o tempo. E aí, Naíra, como é que tá? Consegui, professor. Pronto. Tá vendo? Quem procura acha? Pronto. Bacana. E a ideia é essa. Vocês têm. Por isso que é importante vocês estarem aqui hoje. Para exatamente saber que no dia vai funcionar. Para não ficar, ai meu Deus, cadê minha prova? Marcos vai tirar minha prova. Não vou tirar nada de ninguém. Vocês todos vão fazer prova. De uma maneira ou de outra. Mas vão fazer prova. É só ter calma. Quando terminar, me avisa. O Pluft. Tá parecendo o Pluft, fantasminha. Parece aqui você atrás de mim. Você assistia quando você era criança, Pluft?
Lembre-se que o relógio está correndo. Também não relaxa muito, não. Faz o seu, não fica discutindo muito questão, não. É um conselho que também eu dou a vocês. Senão vocês perdem tempo e acabam não marcando de vocês, preocupados em passar para os outros. Quem chegou agora, retardatário, unidade 3, seção 1. Atividade lá. Lembrem-se. Segunda avaliação parcial, está escrito lá. 1. Nervoso cardiorrespiratório. Quinta-feira, matutino. Uma atividade que eu coloquei. Entrou, faça. O tempo está correndo. 13 minutos para finalizar. Não tem problema esse telefone, você fica nessa distância. Não aparece na cara. Não é quando você cola na minha cabeça. Se colar na minha cabeça, qualquer coisa abaixa. Esse fundo é bom por causa disso. E aí, garotos, como está o andamento? Vamos lá? Vocês ficam em silêncio. Todos entraram, tá alguém ainda fora? Os 16 já estão fazendo. Então, ótimo. Significa, então, que os senhores têm mais 12 minutos. Então, aproveitando que vocês estão em silêncio, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que acontece, professor, caso eu não consiga entrar? Aí vai ter uma solução, tem um plano B. O plano B é o seguinte: vocês vão ter um arquivo que eu vou enviar, vocês vão ligar a webcam e vão fazer na minha frente a prova. Tá? Essa prova será feita na minha frente e terá um horário de chegada e um horário de entrada no meu caixa de e-mail. E vai ter que obedecer esse horário. Se tiver, de repente, lá marcado para voltar para o meu e-mail às 10, digamos, hipoteticamente, 11 horas e 20 minutos, ele não pode chegar aqui 11h40. Se chegar 11h40, eu não aceito. Vai ter que entrar e voltar para a caixa do meu e-mail. Esse será o plano B. Então, é melhor fazer logo tudo pela webcam, ou, perdão, tudo pelo o sistema online, que já registra tudo, fica tudo lá, fica tudo certinho. Por isso que eu falo, tentem, persistam, não deixe de... se não entrou na primeira, entrem, façam logo. Os 16 alunos que estão agora às 9h10 deveriam estar aqui às 8 da manhã. É o conselho que eu dou a vocês. Cheguem cedo. Cheguem cedo, façam cedo, se liberem cedo. Fica melhor para vocês mesmos. Porque eu não tenho horário. Aí depois, se começar a travar, aí começa o drama. Então, chega cedo, faz bacana a sua provinha, faça tranquila, que aí tudo dá certo. Já acabaram, meninos? O que faltam exatamente? Mas, deixa eu olhar meu reloginho. 8 minutos. Tem alguém ainda fora da sala de prova?
Se tiver alguém, me avisa. Lembrem-se, qualquer comunicação em relação à prova deverá ser feita pelo Teams. Não pode ser feito por outro local. Tem que ser feito pelo Teams. Já acabaram, meninos? Como é que tá a vida de vocês aí? Me contem. Tô perguntando a vocês. Ainda não acabei, tô fazendo. Ok. Professor? Estou aqui. Professor? Estou ouvindo você. Quem fala, por favor? Pronto, já finalizei. Mariana. Pronto, Mariana. Então, escutou minhas recomendações em relação à prova? O que vai acontecer? Caso, digamos que hipoteticamente, isso não vai acontecer. Se acontecer, eu tenho um arquivo, mandarei para vocês. Consequentemente, esse arquivo, ao mandar para vocês, vocês executarão ele na frente da webcam, mandarão no horário qual eu vou estabelecer. Então, com isso, é importante que vocês sempre entrem cedo, tentem conectar cedo em virtude disso aí, para dar tudo certinho. Estão claras as regras, está tudo bem. Você quer me perguntar algo, Mariana? Mariana? Quer Não, perguntar tá algo? tudo ok, professor. Então, se não tem nada a perguntar, se você quiser sair da sala, sinta-se à vontade. Está liberado. E a gente se encontra aqui agora, dia 23. Opa, fala. Quem falou? Às 8 horas, não é isso? Isso. 8 horas. Devo conectar até um pouco antes. Se puder já conectar, ótimo. Já começa a fazer, inclusive, sua prova logo. Tranquila. Ok, obrigada. Então, eu já posso Nada, finalizar aqui a aula, né? Ah, sim. Só uma coisa. Você está com a tua tela ainda final aí da atividade? Na frente? Sim. Pronto. Deixa eu só te dar um recado e aproveita os outros escutem isso. Hoje não tem problema, tá? Porque hoje, como eu falei, atividade de teste, vai dar tudo certo. Mas na prova, eu quero que depois, no final da prova, essa tela que você está aí com você na sua frente final, seja o quê? Você faça um print dela, seja fotografada, seja exatamente guardada. Por quê? Vai mandar para mim? Não. Você guarda para você. Vamos dizer que, hipoteticamente, Mariana, não vai acontecer. Eu digo para você, Mariana, você não fez a prova. Você, não, professor, eu tenho um print aqui da tela, aí você vai me mandar, tá aqui ela executada. A gente vai Eu dar um acabei jeito de achar a prova. fazer. Oi? Por incrível, quando eu terminei, a primeira coisa que eu fiz. Já é hábito, né? Pronto. É um excelente hábito. Sabe que AVA, como é que funciona. Então, sempre é bom. Sim. Então, isso aí exatamente vai ser a regra para vocês também. Então, finalizou a prova, garotos, todos vocês já façam print da tela para me enviar. Para me enviar, não, perdão, para guardar com vocês. Só por via de segurança. Não precisa me enviar, mas guarde com vocês. Tá? Nair, professor, Pronto, Nair. terminei. Pronto. Concluí, já. Tudo certo. Naíra, Gabriele, Mariana, se já terminaram, tudo certo. Então, já podem se retirar da sala. Tem mais algo a me perguntar? Mais alguma coisa? Algo a falar? Não, só isso mesmo. Então, só isso mesmo? Então, até o dia 23, vão tratar de estudar. Então, precisam acessar aquilo lá, tá?
Professor, Professor, já terminei. quando eu terminei aqui a minha atividade, que eu finalizei, já apareceu a nota no dia da prova, vai ser assim também? Talvez apareça. Talvez, não sei, vou ver lá o sistema. Pode ser que apareça a nota da avaliação. Mas a nota da avaliação, como é que fala? Essa avaliação está de 1 a 10, tá? Mas hoje ela vai valer. Devo estar ela valendo 400 pontos, eu acho. Mas no dia da prova, elas vão valer 1.000. A prova vai valer 1.000. Então, entenda esse 1 a 10 como de 100 a 1.000, tá? É porque o sistema 100 a 1.000 não aparece nessas provas online. A gente já fez teste, não consegue aparecer. Então, 1 a 10, mas sempre pense que isso é multiplicado por 10, multiplicado por 100, para exatamente ter de 1 a 1.000 o valor. Isso vai ser semana que vem. Ok? Então, se vocês não têm nada Professor, até... Então, sintam-se à vontade. Quem me chama? Soane, já terminei. Igualmente, Suane, mesma coisa. Quer perguntar alguma coisa, esclarecer alguma coisa? Não, só confirmar que é quinta-feira que vem, né? Isso, quinta-feira que vem, de novo, deixa eu até falar de novo, para ficar gravado. Quinta-feira que vem, dia 23 de abril. Então, próxima quinta-feira, dia 23, nossa prova de Ciências Monofuncionais Cardiorrespiratório, às 8 da manhã. Tá bom, obrigada. Nada, disponha. Até semana que vem. Chegar cedo. Tchau. Tchau. Aqui eu acabei, viu? Acabou? Ótimo. Então, E quem fala? Lucas, Lucas, educação algo a física. perguntar? Lucas, algo a esclarecer? Você que é da Não, educação física, tudo entendi bem? direitinho. Como é Entendido. que Então, beleza, cara. como é que se diz? Não entendi. Fale. A última atividade que o senhor passou, 40 questão, eu respondi, mandei tudo pro seu e-mail. Como eu lhe disse, quando estava conseguindo pelo meu, enviei pelo de minha irmã. Aí, como o senhor não me deu o retorno, eu falei respondi e o senhor disse que eu ia ficar com a metade do ponto. Porque provavelmente você vários dos e-mails aconteceu o seguinte: mal fotografado, letra pequena, a lápis. Vocês têm que lembrar que alguém vai ler. Esse alguém Não, sou eu não eu. mandei o lápis, não. Eu fiz tudo de Não, eu caneta. estou falando no geral. Lucas, você tem um problema sério em relação a isso. Eu já comentei isso com você uma vez, vou comentar de novo. Eu lembro que eu não lido só com você. Eu lido com mais 400, 500 alunos. Multiplique isso por 2. Não, mas eu tô falando da minha parte. Questão. Não tem nada a ver. Quem fez de lápis, eu fiz de caneta. Lucas, eu não estou falando... Ai, ai. Escuta, Lucas, aprende a escutar. Não estou falando que você fez de lápis. Eu estou falando os alunos estão fazendo isso. Então, às vezes, estão fotografando de uma forma ruim, estão com letra ilegível, e eu não sou obrigado exatamente. Se vocês não botam uma coisa na qual eu possa ler, eu não vou ficar virando. Tem uns meus que botou, tem texto de cabeça para baixo, de lado, de lado. Poxa, vocês têm que ter consideração e fazer uma coisa o quê? Apresentável, porque se vários fazem, por que os outros 10% não pode fazer? Então, lembre-se que isso vai ser avaliado por alguém. Eu não tenho que ficar virando o meu computador para ficar lendo coisas. Não estou falando que você fez. Eu estou dizendo que fizeram. Não me lembro, não me pergunte o que foi. Eu devo ter avaliado alguma coisa para ter escrito aquilo. Pode estar certo disso. Se eu mandei algum recado para você, é porque realmente teve acontecido alguma coisa. Eu não me lembro o quê. Só olhando com calma. Como eu tenho mais de 400 trabalhos e ainda tem mais outros trocentos para olhar, então, sinceramente, eu não lembro. Especificamente, eu não posso lembrar de caso a caso. Sou humano. Então, com isso, o que acontece? É um conselho. Faça de forma legível. Aproxime a câmera quando alguém pedir algo fotografado, para que possa ler. Se você pode ler, parte do seguinte princípio. Você fotografou. Poxa, eu estou conseguindo ler bem. Então tá bom. Agora não é fotografar, mandou e acabou. Tem gente que não mandou nem o arquivo. E eu mandei de volta. Ó, não enviou o arquivo. Não estou falando você. De novo. Não. E simplesmente não respondeu. Sabe o que eu vou fazer? Zero. Só isso. Não entregou o trabalho. Pronto. Eu tô te entendendo, mas
como se diz? Eu sei que o senhor não tem obrigação de virar o seu computador de cabeça para baixo e tal, mas eu tirei a foto da melhor forma. Eu tenho aqui as fotos ainda, a data e tudo. Vou te enviar novamente. Tá, se você quiser mandar de novo aí para eu dar uma olhada, tudo bem, eu vejo lá. Mas se tiver legível, é o que eu estou te dizendo. Tem que estar legível. Tipo assim, ó, tá vendo meu slide aqui? Vamos raciocinar assim, então, juntos. Tá vendo meu slide? Você tá lendo, não tá lendo? Pois é. É a mesma coisa que você tem que acontecer com tuas fotos. Eu tenho que ler. Tem que estar na posição que eu possa ler. Tá bom? Mandando assim, estando assim, tudo certo. Não estando assim, tá errado. Aí, você recebeu o recado. Eu fiz tudo padrão. Qual o motivo? Vou te ser bem sincero, não me lembro. Corrigi dezenas de trabalhos, desde o seu para cá. Então, já montei pelo menos aí umas 3, 4 planilhas de notas. Então, faça a mínima ideia. Cada uma com 5 avaliações. E pensa cada uma das 5 avaliações com não sei quantos exercícios. Realmente, eu não lembro. Vou ser bem honesto. Se você quiser mandar, tudo certo. É com você. Mais alguém? Já terminou o trabalho? Ok, professor. Tchau. Até amanhã. Okay. Tá bom. Até o dia 23, lembre-se, quinta-feira, às 8 da manhã. 23 de abril. Andresa, Luiz, Marlon. Já finalizei o meu, professor. Valeu aí, brigadão. Eu que te agradeço, Marlon. Já sabe, chega cedo, dia tranquilo. 23 de abril. Já botei aqui o celular para despertar já. Muito bom. Uma semana de antecedência. Isso é muito bom. Com certeza. Valeu, cara. Tchau. Dona Andressa, acabou? Senhorita Andressa, acabou o trabalho? Como é que está a sua vida aí? Andressa, estou falando com você. Acabou o trabalho? O sistema já vai travar já. Andressa. Bem, todos os estudantes, então, finalizaram a atividade. Então, agora, no dia 23 de abril, vamos executar a nossa prova. Ok? Então, com isso, finalizo a gravação. E todos também os estudantes esclareceram suas dúvidas. Perguntei a eles em relação às dúvidas em relação à atividade, em relação ao conteúdo, em relação à própria atividade que será ministrada para a prova oficial da semana que vem. Todos falaram que estava tudo consentido e eficientemente também entendido.